E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Laura Morim, sejam muito bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou entrevistar o Alexandre Baião, aprovado para auditor de controle externo do TCU, um concursaço aqui. Tá todo mundo curioso para saber como foi essa sua preparação, Ale? Então conta pra gente, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Obrigado, Laura, tudo bem? Prazer estar Ale, aqui. e o prazer é todo meu. Ale, conta pra gente, só pra gente se situar um pouquinho assim, qual que é a sua formação? Eu sou formado em administração de empresas. Ó, legal. Então, assim, não tem tanto a ver com o ramo público, né? Quando que veio essa sua vontade de prestar concursos públicos e por quê? Necessidade financeira e muito aperto para pagar as contas. Eu estava em São Paulo, eu tinha acabado de me mudar para São Paulo para fazer doutorado. E no início, no primeiro ano, eu não recebi bolsa imediatamente. Eu recebi até uma ajuda de curso em que eu trabalhava lá um pouco, mas era muito pouco para me sustentar. E aí eu fiquei sabendo desse concurso que ia ter. Isso foi lá em 2013. Era um concurso para analista da Secretaria da Fazenda do governo de São Paulo. Saiu o edital, eu vi, eu achei o salário já interessante, considerado que eu estava numa situação complicada, e aí eu me empolguei, eu vou estudar para esse concurso só para conseguir me manter aqui em São Paulo. E aí, quando eu entrei lá, aí que eu virei concurseiro, digamos assim, porque eu conheci várias pessoas que estavam tentando, almejando concursos mais difíceis, de nível mais alto. E aí eu percebi esse mundo dos concursos. Eu fui saber que tinha os materiais, X ou Y, fui saber como funcionava, carreira fiscal, carreira de controle de gestão, etc. E aí eu percebi que valia muito a pena. Até então, meu objetivo de vida era virar um professor universitário, mas dali em diante eu percebi que talvez eu iria gostar mais, ou passei a ter vontade de almejar um cargo público, de nível maior, assim, do que eu estava. Gente, então você passou nesse primeiro concurso já? Foi nesse primeiro concurso. Caramba, e como que foi? Então foi super rápido, né? Porque você já tinha edital. Quando foi? Eu não lembro a data exata, mas assim, foi Uhum. por volta ali de 2013, e aí a prova foi algum tempo depois, mas assim, foi um concurso meio tranquilo de passar, porque tinha muita vaga, assim, eu passei lá nas últimas posições, assim, eu dei sorte e consegui entrar. Nossa, não, mas ainda assim, passar não resolver fazer um concursinho do nada e passar de primeira, assim, muito bacana. Então, aí, quando você entrou, que você descobriu, então, mais sobre o mundo dos concursos e as oportunidades, né? Daí, então, quando você entrou, você parou com o doutorado ou continuou com as duas coisas? Não, eu continuei com o doutorado, Legal. mas no tempinho que eu tinha livre, eu comecei a estudar para concursos maiores, assim. Uhum. Como eu tinha pouco tempo, eu trabalhava, então, porque eu comecei a trabalhar na Secretaria da Fazenda, e eu também fazia o doutorado, então, eu tinha pouco tempo para estudar. Mas eu tentei focar, então, num concurso onde eu já tivesse uma bagagem um pouco maior, então, eu achei que controle e gestão ia dar mais certo para mim. E aí, sempre que tinha um tempinho livre, eu tentava estudar, almejando mais o médio prazo, não passar muito rapidamente, mas assim, almejando a longo prazo, e acabou que deu certo, assim, saíram alguns concursos em 2015, ali eu estava desesperado para passar, porque já havia uma discussão da crise fiscal, eu imaginava que ia parar, ter uma suspensão dos concursos, Uhum. e eu não ia ter nenhuma oportunidade mais. Eu pensei assim, olha, estava me sentindo assim, eu tinha que passar nos últimos concursos daquela época, que não ia ter mais, e de fato, deu uma parada boa ali naqueles anos, né, Sim. 2015, e aí eu fiz alguns concursos nessa época, uns deram certo, outros não deram, mas eu acabei passando o concurso que eu queria mais, que era o analista de planejamento e orçamento do governo federal, que era o cargo que eu estava até há pouco tempo. Que Esse bacana. concurso fui muito feliz na prova, assim, fui bem, passei em primeiro colocado geral no concurso, fiquei bem satisfeito. E aí, mas enquanto isso, eu estava ali terminando o doutorado, terminei o doutorado, Uhum. comecei a trabalhar na Secretaria de Orçamento Federal. Outros concursos que eu fiz, por exemplo, eu fiz um concurso, eu não lembro nem o que era, alguma coisa de judiciário que eu não passei. Algum de analista oficial, essas Um coisas? analista de judiciário, eu lembro que eu fui em Belo Horizonte fazer a prova, porque eu Oh, sou mineiro, mas assim, deu errado a prova, eu nem sei minha nota, fui muito mal na prova. Fiz nessa época também. Fiz um concurso do MPU, um AFC lá, analista de finanças e controle. sim. Tinha poucas vagas, depois eles foram chamando, eu não sei quantos chamaram, nem sei se eu seria chamado, assim, eu estava em sexto, eu entreguei aquele papel falando que eu tinha desistido para chamar os próximos, porque eu já tinha passado em outro,
o pessoal me pediu para, eu nem sei o que foi, o que aconteceu com aquele concurso depois. E fiz também o TCM, o auditor do Tribunal de Contas do município de São Paulo. Esse eu fiquei em quinto. Eu acabei sendo chamado depois, eu não estava nas vagas, mas eles foram chamando, tinha... Nossa, foi pouca vaga, né, então. Porque eram vagas separadas por área. Eu fiz para minha área lá, Ah, e, legal. e aí eu fui bem no objetivo, mas eu fui muito mal na discursiva, mas acabei ficando em quinto e fui chamado eventualmente. Mas eu já acabei optando pela carreira da SOF, Secretaria de Orçamento Federal. Achava que era mais interessante, tal, o tipo de trabalho, achei que eu ia me encontrar mais na carreira. Entendi. Alexandre, durante, assim, a sua preparação, então você, tipo, abriu o leque, né, prestou vários concursos diferentes, e você disse que alguns deram certo e outros não. Os que deram errado, assim, como que você lidou com essa reprovação? Se ela te desanimou ou te ajudou a te direcionar para onde você queria, ou se serviu de aprendizado, como que você lidou com elas? Assim, eu sempre gosto de fazer essa pergunta, porque o normal é isso, né? O normal é o concurseiro passar por reprovações durante a preparação até conseguir, pelo menos, o cargo final, assim, que ele almeja, né? Mas muitas vezes, quando vem a primeira, ou a segunda, ou a terceira reprovação, o aluno acaba achando que, cara, talvez concurso não seja para mim, e acaba desanimando. Então, sempre que eu trago um aprovado aqui, eu gosto de saber como ele conseguiu lidar com essa frustração para seguir em frente também. Uhum. A gente precisa ir evoluindo à medida que a gente tem esses fracassos. Esse fracasso não é uma palavra boa, né? Esses acidentes de percurso que acontecem. Esse do TJ foi bom também para. Eu não lembro se era TJ, eu esqueci mesmo, mas assim, foi bom, porque eu vi que não é fácil passar em concurso. Eu tinha feito aquele primeiro lá e tinha dado um pouco de sorte de entrar, mas não é fácil, preciso estudar muito. E eu tive uma frustração também de ter ficado fora das vagas nesse de auditor do TCM, assim, que eu tinha ido bem na prova objetiva, eu tinha ficado muito bem colocado, estava em primeiro na prova objetiva, e na discursiva deu um vacilo muito grande, assim, que mudou o meu jeito de fazer discursiva depois. Eu passei a ser mais organizado para passar a limpo, porque eu me confundi na hora de passar a limpo, eu fiquei Não. muito chateado, assim, com uma bobagem que eu fiz lá. E eu fui muito bobo, assim, eu estava quase comemorando, porque eu estava dentro das vagas, né, aí Sim. dei quando saiu a discursiva eu não acreditei, porque eu lembrava que eu tinha ido bem, eu achava que eu tinha acertado o conteúdo, só que eu tinha me bananado lá na hora de passar a limpa, eu parei de escrever rascunho depois disso, eu nunca mais fiz rascunho, eu faço direto, eu faço esquema, mas eu passo direto, faço com mais calma, Sim, legal. Enfim, e foram essas frustrações que eu tive, assim, tentei aprender Uhum. com elas. Mas aí, em hora nenhuma, você pensou, então, em desistir, né? Não, no final, não pensei em chegar a desistir, não. Ah, legal. Isso é bom também, né? A gente saber que, tipo, tem uma luz no fim do túnel. Eu achei legal, porque como você conseguiu essa aprovação logo de cara, assim, você já viu que é possível, né? Tipo assim, cara, dá para entrar. Se eu continuar É, seguindo firme aqui, uma hora vai. Então tá. Aí, então, você ficou nesse cargo na Secretaria de Planejamento, é, até essa última, até prestar a prova do TCU? isso, até 2022, que é quando chamaram lá no TCU. Perfeito. E aí, como que foi? Conta pra gente, então, essa sua rotina agora, especificamente na preparação para o TCU, assim, como era o seu trabalho, que horas você encaixava os estudos? Então, eu já tinha uma bagagem boa, isso me ajudou demais, assim, eu já tinha feito outros concursos e tal, já tinha estudado muito, assim, antes, já tinha um conhecimento prévio. E pro meu cargo na SOF, eu mexo muito com a finanças e eu estudo muito pro meu cargo, então, assim, quase tudo quanto é livro de economia que saía, eu lia, quase tudo quanto é livro de AFO que tinha, eu lia. Então, assim, eu estudava muito, assim, pro meu cargo, para ter conhecimento sobre aquilo com que eu estava trabalhando. Então, assim, tinha uma Legal. bagagem boa, assim, quando saiu de tal, isso aí me ajudou bastante. E aí eu comecei, quando saiu o concurso, eu sabia que eu tinha pouco tempo, assim, não dava para pegar aqueles materiais analíticos enormes, estudar com calma, fechar o edital, eu sabia que era impossível fazer isso, não daria tempo. Então, eu fui muito focado, foquei muito em materiais já resumidos, fiz muito estudo reverso, ou seja, tinha matéria que eu sabia que tinha muita questão, e muita questão comentada, eu ia direto para a questão, aprendi a ver questão, aprendi os pontos principais de cada matéria. Então, basicamente, assim, foi muito questão, e Uhum. muito material resumido, e muita revisão, assim, fazer revisão o tempo todo. Perfeito.
Isso da bagagem também faz muita diferença, né? Ajuda a gente a ter tanto mais maturidade no método de estudos, né? Já que você já está habituado com o estudo, mas também o domínio também das disciplinas, né? Muito bacana. E aí, então, você já pegou no pós-edital, assim, para o TCU? Não, não, o TCU, eu comecei a estudar focado no TCU quando saiu a autorização, eu Ah, acho que tá. foi ali, eu não lembro, deve ter sido início de 21, acho que o edital saiu no final de 21, um Uhum. ano antes da prova ali, a primeira prova foi em março de 2022, acho que foi mais Ah. ou menos um ano antes. E aí, seu trabalho na secretaria, ele era de 8 horas e tinha um horário fixo? Como que era? O home Ele office? é de 8 horas, eu estava de teletrabalho integral, Uhum. o que me dificultava um pouco o estudo, é porque, na verdade, assim, eu tinha assumido uma função lá, então, a responsabilidade é maior, e aí você Sim, trabalha bem mais, não tem como, assim, e na SOF, sim, às vezes, época de orçamento, sim. agosto, ali, o pessoal trabalha de noite, trabalha pra caramba, assim, então, isso aí que foi aperto para mim, assim, mas o que eu fazia, né? Tentava aproveitar muito bem o pouco tempo que eu tinha. Eu estudava de maneira muito eficiente, na minha opinião. Acho que eu conseguia ser bem eficiente, porque era muito focado já em não perder tempo. Uhum, Questão, em material resumido, em revisão, flashcard um pouco também, e por aí uhum. vai. Ah, então, aí como que você encaixou também os mapas do aluno nos seus estudos? E assim, você achou que eles te ajudaram? Como que foi a sua experiência? Ah, me ajudaram bastante, assim, eu via a qualidade dos mapas, eu achava o conteúdo muito bem feito, assim, tinha algumas disciplinas que eu já tinha uma noção muito boa, tipo economia, assim, por exemplo. Eu via, como eu tinha uma noção boa prévia, eu conseguia ver qual material que era bom e qual que não era, assim, claramente, no mercado, assim. Eu via que o conteúdo era muito bem trabalhado, muito bem organizado, e focava naquilo que era mais importante realmente. Pelas matérias que eu tinha uma bagagem maior, eu percebia a qualidade do material como um todo. E aí eu ganhei mais confiança no material e usei bastante para fazer revisão. Fazia muita revisão pelos mapas da Lulu, assim, de quase todas as matérias. Ai, que legal! Muito obrigada. Muito feliz. Ah, eu que agradeço, eu que agradeço, me ajudou a passar. Ai, ai, gente, eu fico toda me achando. É, então, você falou esse negócio da época do orçamento, eu lembrei que eu já fui consultora legislativa também de orçamento e finanças públicas. E nossa, quando foi transitar a LDO lá na Câmara, caramba, eu fazia tanta hora extra. Eu fui no pós-edital da Cefaz Santa Catarina, e Cefaz Goiás, né? Inclusive, eu pedi exoneração do cargo, né? Tava nessa bagunça toda. Eu lembro, acho que eu tive que pedir uns 4 dias de banco de horas para conseguir cobrir as horas que eu tinha feito, assim, de a mais, É, assim, é muito puxado mesmo, assim, nossa, ainda mais você tendo alguma função lá dentro aí que fica mais embananado ainda. Então, realmente, você teve que ter um método bem afiado já, assim, para conseguir avançar, porque o edital do TCU a gente sabe que ele é enorme, né? Você marcava horas, tinha esse costume, tinha alguma meta diária, como que você se organizava nesse eu sentido? nunca, eu nunca fui de fazer essas metas, não. Assim, eu estudava todo o tempo livre que eu tinha. Que dava, aham. Apesar de que também tem uma coisa que eu percebi claramente, assim, a partir de um determinado momento você para de absorver. Aí não adianta, aí é melhor descansar. Eu me conhecia, eu me analisava ali enquanto estava estudando e percebia enquanto estava rendendo. Eu estudava enquanto estava rendendo. Perfeito. Mas não tem meta, porque isso varia muito. Vai ter dia que você vai conseguir fazer 2 horas muito produtivas, vai ter dia que você vai conseguir fazer muito mais. Uhum. Ainda mais quando o trabalho oscila muito assim, né? O Ale, você mencionou a questão da discursiva, né? Que depois da prova do TCM, era TCM de São Paulo? Isso, Ah, TCM tá. de São Paulo. Que depois da prova do TCM você alterou um pouco a sua forma de fazer a discursiva e tal. E a preparação para a discursiva, como que foi, assim, para o TCU? Olha, discursiva que eu fiz, que eu já tinha aprendido, a PO também me ensinou muito isso, assim, porque Sim. também tinha discursiva, era uma discursiva extensa, com aquela discursiva de conteúdo e tal. Eu acho que você precisa ficar, assim, monstro naquelas disciplinas principais, monstro, dominar muito bem, principalmente a parte básica. Você está na ponta da língua, toda aquela, a parte essencial da matéria precisa estar na ponta da língua. Não é como uma questão fechada, onde você, viu as alternativas, quando eu leio a alternativa eu lembro do conteúdo e marco. Não é assim, alguém te Uhum. pergunta, você precisa explicar para a pessoa em detalhes a matéria, assim, é esse grau de memorização. É outro grau de retenção, então, assim, meu estudo focou em analisar o que vai cair na discursiva,
qual que é a parte mais importante dessa matéria, principalmente aquilo que é mais propenso a cair, porque tem parte que é mais fácil para o examinador fazer uma discursiva. Por exemplo, é óbvio que, ou teria uma chance muito grande de vir uma questão da LRF. Sim. Aqueles artigos básicos, você cria um estudo de caso ali, com o artigo 14, 16 ou 17, alguma coisa, quarto e quinto, que sempre cai e tal. E assim, então, primeiro foco foi dominar muito bem o conteúdo, com grau de retenção totalmente diferente, com uma perspectiva totalmente diferente da prova objetiva. É saber falar na ponta da língua, se alguém perguntar. E a outra coisa que eu fiz foi escrever absurdamente, porque eu tinha um problema absurdo, grande mesmo, de escrever com a mão, assim. Isso foi uma das coisas que me atrapalhou em outros concursos, na discursiva, até do TCM, isso me atrapalhou. Eu demorava muito tempo para escrever. Fazia letra de forma e era muito tempo. E comprei um caderno de caligrafia, assim, mal dá para acreditar isso, né, mas eu comprei, porque, assim, eu perdi totalmente o hábito de escrever com a mão. Sim. Minha esposa é pedagoga, ela falou que ela nunca viu ninguém pegar no lápis como eu pegava, assim, eu pegava diferente, pegava de maneira errada, e aí doía muito minha mão por conta disso, assim, então eu tive que aprender o jeito certo de pegar na caneta no lápis, por mais ridículo que isso pareça, ela me ensinou a forma correta, e eu treinei muito, muito, escrevi muito, e eu não lembro se era todo dia, mas assim, era assim que, sempre que dava, quase todo dia, eu escrevia fazia uma discursiva na mão, assim. Gente, eu achei muito legal você levantar esse ponto, porque assim, eu tenho até alguns vídeos aqui no canal sobre redação, preparação para discursiva, e eu sempre trago essa dica de você voltar a escrever com a mão. Porque quem não tem esse hábito realmente fica muito lento e dói a mão mesmo, assim, porque realmente é um esforço que faz ali, né? Então, se você não tem o hábito, você tem que construir, tem que treinar. Aí ninguém me leva a sério. Então, assim, achei bom você trazer isso, um caso real, assim, que foi necessário ter esse investimento, né, de tempo e esforço para realmente treinar com a mão, porque faz toda a diferença mesmo. E isso que você falou da diferença entre você reconhecer uma assertiva no objetivo e saber falar, né? Realmente, isso eu acho que é o ponto crucial, assim, da diferença entre um candidato preparado para um objetivo e de um candidato preparado para uma prova inteira, né? Porque realmente a discursiva você tem que saber falar. E aí permeia muito nessa questão, né, de revisões ativas, de você tentar se lembrar do assunto ao invés de só acompanhar o material, né? Isso certamente ajuda. Caramba, muito legal, muito legal. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu queria perguntar sobre a discursiva. Quando chegou a prova, então, do TCU, como foi a sua... Você ficou nervoso? Você é de ficar nervoso ou não? E como que você lidou com a questão do tempo, né? De ter muitas matérias, até a própria discursiva. Dessa vez deu tempo de fazer direitinho? Como que foi? Uhum. Não, dessa vez deu tempo, assim, eu não fiz rascunho, na verdade eu até fiz bem antes do tempo, assim, podia ter feito com mais calma, assim, talvez eu até tenha dimensionado mal, mas, porque hoje em dia eu não faço rascunhos, eu já passo direto a limpo, faço só um esquema do que eu vou dizer e tal, mas o tempo foi relativamente tranquilo, e, desculpa, qual outra coisa que dizer? Se você ficou nervoso, alguma coisa assim. Tá. Não, nervosismo, eu não costumo ficar muito nervoso, não. E para essa prova, especificamente, eu estava, como eu já tinha um cargo bom, eu já estava satisfeito, eu tenho muito amigo lá onde eu trabalhava, já tinha um cargo que era legal. Não, eu fiquei tranquilo, assim, se não fosse aprovado, eu não ficaria triste, muito triste, assim, estava tranquilo. Quando eu fiz a PO, eu fiquei mais nervoso, porque eu tinha aquele pensamento de que os concursos iam acabar, e eu ia Agora ficar ou anos nunca, sem ter né? oportunidade de tentar outra prova. Então, aí eu fiquei nervoso, mas agora, da última vez, não. Legal. E como está sendo o exercício do cargo? Eu estou gostando bastante dos temas com os quais eu trabalho. Eu trabalho em temas parecidos com os quais eu trabalhava antes, então orçamento, finanças. Eu só fui mais para uma parte de dívida, que é um assunto que eu não dominava antes, mas assim, o tema, o objeto de trabalho, assim, é bem legal. E a casa é muito organizada. Ela trata bem, digamos assim, o servidor, tem muita coisa legal. Diz que o TCU é assim, dos melhores órgãos para se trabalhar assim, né, no Brasil. Quando saiu a autorização, isso aí que me motivou. Pensei assim, "Putz, o pessoal sempre fala tão bem de lá, eu vou tentar essa prova, assim, e de fato, é bem organizado. E curiosidade, agora você está morando em São Paulo ou você mudou para algum outro lugar? Não, quando eu vim fazer o APO, eu já mudei para Brasília.
Então, assim, tô em Brasília desde então, desde que eu assumi lá no Ministério do Planejamento, na época. Ai, perfeito, gente, Brasília é bonito demais. Não, eu tava aí esses dias, realmente incrível. Eu adoro Ale, morar aqui. Ale, conta pro pessoal onde que eles podem te encontrar. O Ale já, hoje em dia, até dá aula de afro, né? Domina super o assunto. Conta um pouquinho aí do seu trabalho agora, por agora. Então, no meu Instagram, quem quiser acompanhar lá, eu dou algumas dicas de estudo e de temas também que podem cair em AF, que tendem a cair, é @professor Baião, sem o tio, né? Meu sobrenome Baião, então @professor Baião. E quem quiser saber mais de AF, pode me acompanhar lá. Perfeito, legal demais. E Ale, deixa uma mensagem agora para o concurseiro que ainda está trilhando ainda esse caminho aí de estudos, algo que você gostaria de ter ouvido lá desde o início da sua preparação. Olha, primeiro, eu acho que são muitas coisas, mas consistência é muito mais importante do que intensidade. Eu sei que é clichê dizer isso, porque todo mundo já sabe, mas assim, tem que falar isso 1000 vezes. Eu nunca fui muito intenso de estudar muitas horas por dia. Em parte porque eu não tinha tempo, em parte também porque eu nunca consegui fazer isso, mas eu sempre fui muito consistente. Eu acredito muito na consistência, até porque a gente consolida a memória de longo prazo durante o sono. E assim, concurso é memória de longo prazo. Não adianta você estudar de última hora aquele volume que você não vai conseguir carregar para a prova. Tem que estar na memória de longo prazo. Uhum. E você precisa usar todo dia todo esse processo de consolidação que acontece durante o sono, e também porque as primeiras horas elas são mais produtivas, né? Então, assim, primeiras em cada dia. Então, assim, consistência fundamental, né? Fazer revisão, eu acho que por mais que todo mundo fale que revisão é importante, as pessoas negligenciam muito revisão, mas negligenciam mesmo, assim, porque eu acho que as pessoas superestimam, elas ficam querendo, elas ficam desesperadas por edital gigante, aí você fica com medo, olha, estou estudando isso aqui, eu vou rever o tema que eu vi ontem, sendo que tem tanta coisa nova para ver, e aí a pessoa, mas isso é contraprodutivo, porque o custo aumenta demais, porque você vai ter que ver a matéria quase do zero depois, se você não fizer a revisão na data correta. Então, precisa fazer a revisão. Porque, assim, para levar para a memória de longo prazo, como eu falei, eu acho que um dos pilares é repetição, então é Sim. revisão. O outro pilar é compreensão, é entender as coisas. Eu tenho a impressão de que muito concurseiro vem com alguns concurseiros já têm essa bagagem de outras épocas da vida, de aprender a entender o porquê de cada coisa. Por exemplo, você pode aprender uma coisa lá na matemática e aprender o roteirinho que resolve aquele problema, a receitinha, o algoritmo. Agora, ou você pode pegar a intuição matemática por trás. Mesma coisa com a lei, você pode decorar a lei, regra X, regra geral, as exceções Y, Z. Ou você pode entender por que o legislador fez isso, qual é a lógica por trás. Eu acho que, se por um lado a gente precisa para levar para memória de longo prazo, repetição, a gente precisa também entender o que a gente está estudando e precisa ter esse olhar crítico. Sempre que você estuda uma norma, tentar pensar por que isso existe, geralmente tem sentido. Pode ser uma coisa totalmente aleatória do legislador, mas geralmente tem uma razão. Então, tem uma lógica subjacente a tudo que a gente estuda, entendeu? Se a gente estuda, aprende essa lógica subjacente, seja em temas que envolvem cálculo, como macroeconomia, estatística, seja em temas que envolvem legislação, fica mais fácil de pegar, a retenção aumenta muito. Sem dúvida. Só de você procurar um motivo, né, por trás, você já está interagindo mais com aquele assunto, aí a chance de você compreender e absorver é bem maior, né? Do Nem que que se seja por você só tentar, né? aceitar. É, exatamente. Perfeito, Ale, nossa, adorei. Muito obrigada, viu, pela disponibilidade, por participar aqui comigo, né, compartilhar com a gente um pouquinho sobre a sua trajetória. Eu achei muito legal. Cada história é completamente única, assim, e é muito bom poder trazer, né, esses vários exemplos aí de casos de sucesso aqui para todo mundo. Muito obrigada, viu, Ale? Não, eu que agradeço, e parabéns pelo material, assim, eu sempre recomendo para as pessoas, estou falando isso sem maior sinceridade, assim, porque é um material bom, e assim, como eu acho que revisão é muito importante, a gente precisa de material bom para fazer revisão. Uhum. Então, eu agradeço você também por tudo, pela ajuda que você dá aos concurseiros. Ah, muito Obrigado. obrigada. Ó, para quem está assistindo, se você gostou desse vídeo, se você gostou da história da Lê, deixa um like aqui no vídeo também e se inscreva no canal. Eu vou colocar na descrição o link para o Instagram dele também para vocês poderem acompanhar, tá bom? Tchau, tchau, gente.